Olá, estudantes e professores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luíse Coutinho e hoje estou aqui para acrescentar mais uma expressão lá no nosso glossário antirracista. Hoje a gente vai falar sobre racismo estrutural. Na aula que nós falamos sobre o antirracismo, eu trouxe uma frase da Angela Davis, né? Não basta não ser racista, tem que ser antirracista, porque a gente sabe que o racismo estrutural é uma realidade em vários países do mundo, no Brasil não é diferente, tem raízes históricas que remontam, inclusive, o período da escravidão, a questão da Lei Áurea, que não previu aí uma inclusão social do negro na sociedade brasileira, e em várias ações cotidianas a gente, infelizmente, consegue detectar a questão desse racismo que está enraizado na sociedade brasileira, de uma forma em que a gente, às vezes, naturaliza, né, a questão como se fosse algo assim, já é da nossa estrutura, ou já é da nossa cultura, ou ainda nos leva ao erro de achar que no Brasil não existe racismo, quando na verdade não só existe, como ele é estrutural. Então é isso que a gente vai tratar na aula de hoje, lembrando para vocês os objetivos e as habilidades que a gente está trabalhando nessa sequência. O nosso objetivo hoje é apresentar e esclarecer alguns termos pertinentes à questão do empoderamento da comunidade negra e as questões sociais enfrentadas pela comunidade negra brasileira, com vistas à criação de uma cultura de tolerância, igualdade e consciência cidadã antirracista. As habilidades do ensino médio, né, do currículo paulista, a gente relembra aí para vocês, que é a habilidade 601 e a habilidade 504, sempre lembrando que os professores podem utilizar estas aulas em outras etapas de ensino, nos anos finais do ensino fundamental, apesar das habilidades serem do currículo paulista para o ensino médio. A ideia é que todo mundo se aproprie aí desse conteúdo e, claro, o professor aí na sala de aula tem toda a liberdade para adaptar esse material para outras etapas de ensino. Mas vamos lá, né? Vamos para a nossa fundamentação legal, que também é sempre importante a gente trazer aqui nesse momento, né? Dessa educação antirracista que a gente tenta promover por meio dessas aulinhas aqui do conteúdo integrado, né? Vamos botar na tela para vocês a fundamentação legal, lembrando da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e das leis 11.645 e da Lei 10.639, que torna obrigatória a temática da história e da cultura afro-brasileira e indígena. Para conhecerem o texto da lei na íntegra, acessem o QR Code que está aparecendo na tela para vocês. Certo? Vamos à pergunta da aula. Afinal, o que é o racismo estrutural? Racismo estrutural é a formalização de um conjunto de práticas institucionais, históricas, culturais e interpessoais dentro de uma sociedade que frequentemente coloca um grupo social ou étnico em uma posição melhor para ter sucesso e, ao mesmo tempo, prejudica outros grupos de modo consistente e constante, causando disparidades que se desenvolvem entre os grupos ao longo de um período. Por muito tempo imperceptível, essa forma de racismo tende a ser de muita dificuldade de percepção, tendo em vista um conjunto de práticas, hábitos, situações e falas enraizados em nossa cultura, promovendo direta ou indiretamente a segregação e o preconceito social. Então, vejam, né? Acho que todo mundo aqui já deve ter visto na televisão alguma reportagem, ou até mesmo retratado em alguma novela, em algum filme, alguma série, alguma questão onde uma pessoa, por ser negra ou por ser indígena, ela acaba ficando atrás, né? Acaba largando de uma posição anterior, né? Tem gente que está largando na frente, ou seja, tem gente que, por meio dos seus privilégios, acabam tendo acesso maior a determinadas posições, empregos, renda, em relação a outras. Isso é o racismo estrutural, né? A gente tem uma, infelizmente, situação já clássica que demonstra isso,
que é a questão das pessoas negras no mercado de trabalho, né? Onde existem profissões onde a quantidade de pessoas negras, às vezes até inexiste, né? Não tem ninguém, ou são muito poucos, né? Até causa estranheza quando se vê um engenheiro negro ou um professor universitário negro, né? Causa estranheza porque, pelo racismo ser estrutural, já ficou introjetada na sociedade a visão de que determinadas posições ou determinadas profissões são destinadas aos brancos, né? Mas isso não é uma coisa assim natural, não existe profissão de branco ou profissão de negro. O que acontece é que os negros, eles, por terem aí historicamente alguns direitos que não lhe foram concedidos, né, como a gente já trabalhou lá na questão do que é racismo, a questão da gênese do racismo no Brasil, então eles acabam que eles não têm acesso. Um exemplo claro disso que eu estou falando é a situação, por exemplo, onde numa entrevista de emprego a gente tem uma pessoa negra e uma pessoa branca, que às vezes tem o mesmo tempo de experiência, uma formação muito similar, ou às vezes até a pessoa negra tem uma formação, uma experiência até superior, mas sempre se dá preferência pela pessoa branca, né? Isso é uma realidade que existe e muitas vezes até a própria pessoa negra ou a pessoa branca que foi contratada não reconhece isso como uma situação de racismo. Isso é tão forte, tão verdadeiro, gente, que isso é até identificável em estudos que o IBGE faz. Eu vou trazer um gráfico para vocês aí na próxima tela que mostra bem isso, né? Então, olha só, esse gráfico ele está mostrando o rendimento médio real do trabalho principal das pessoas ocupadas, segundo o sexo, a cor ou a raça. Esse gráfico é de 2018. Vai aparecer no destaque aí para vocês essas duas últimas barras que estão mostrando aí a renda média das pessoas brancas e a renda média das pessoas pretas ou pardas. Então, vocês vejam que, em média, as pessoas brancas elas ganham quase o dobro das pessoas pretas ou pardas. Isso não é um acaso, gente. Isso não é uma coisa que não tem uma explicação. A explicação é o racismo estrutural. As pessoas brancas têm privilégios e, pelos privilégios, elas têm acesso a uma escolaridade melhor, a posições de trabalho, posições no mercado melhores do que as pessoas negras, que muitas vezes são alijadas desses espaços por conta do preconceito enraizado na sociedade, né? Então, na próxima tela, vou trazer até uma imagem que ilustra bem isso, né? As pessoas pretas e pardas encontram maiores dificuldades de acesso à renda, ao emprego formal, à escolarização, à qualificação profissional, entre outros. E tais dificuldades se tornam ainda maiores para as mulheres pretas e pardas. Então, vocês vejam que a questão da branquitude, a pessoa ser branca, isso pesa positivamente para ela na hora que ela vai se colocar no mercado, ou disputar uma vaga, ou acessar a universidade. Então, não é só uma questão de esforço, né? As pessoas não se esforçam, por isso que elas não conseguem. Não é só isso, né? No caso das pessoas negras, mesmo elas se esforçando, alguma força maior na sociedade vai dizer para ela que o lugar dela não é ali. E essa força maior é o racismo estrutural. Quem falou muito sobre o racismo estrutural é o filósofo, advogado e professor Silvio Luiz de Almeida. Vou pedir para colocar aí na tela para vocês uma fala que ele traz sobre o racismo estrutural. Pensar o racismo como parte da estrutura não retira a responsabilidade individual sobre a prática de condutas racistas e não é um álibi para racistas. Pelo contrário, entender que o racismo estrutural não é um ato isolado de um indivíduo ou de um grupo nos torna ainda mais responsáveis pelo combate ao racismo e aos racistas. Lembram lá da aula sobre antirracismo, né? Da frase da Angela Davis, não basta não ser racista, tem que ser antirracista, e que muitas vezes a gente, ao flagrar uma situação de racismo, a gente sempre pensa, né? Isso não é problema meu. Então, na verdade, o racismo estrutural, conforme o Silvio Luiz nos coloca aí nesse certo, não é desculpa para que a gente não combata o racismo, né? Tipo, é uma força muito estruturante da sociedade, é uma coisa muito forte, muito presente, muito enraizada, não tem nada que a gente não possa fazer.
Tem sim, e uma atitude antirracista, por menor que seja, como a gente trouxe no vídeo da aula do antirracismo, se vocês não assistiram, assistam lá no nosso canal do Menu de Conteúdo Integrado, a gente percebe que é possível combater com ações pequenas e ações grandes o racismo, impedindo que ele encontre espaço para se perpetuar, para se fazer presente na nossa sociedade. Inclusive, se vocês já presenciaram ou mesmo, infelizmente, vivenciaram situações de racismo no cotidiano, na sua vida prática, vocês podem transformar essa experiência em esquetes de teatro. Agora chegou aquele momento que a aula está com vocês. Dá uma olhadinha aí na próxima tela. Se o racismo estrutural nos torna ainda mais responsáveis pelo combate ao racismo e aos racistas, qual é o papel de cada um de nós nesse combate? O que você faria se vivesse ou presenciasse uma situação real de racismo? Então, com o auxílio do professor de vocês, dividam-se em grupos, elaborem uma pequena encenação teatral na qual os personagens vivenciam uma situação de racismo. Ao término da apresentação, faça uma roda de conversa em que cada pessoa possa expor suas impressões e propor uma ação de intervenção antirracista para a situação encenada. Ai, professora, mas teatro é muito difícil. Cadê a nossa estudante desesperada lá do slide, né? Vocês devem estar igual ela agora, né? Teatro é muito difícil. Ah, eu tenho vergonha. Então, eu vou trazer um vídeo que vai inspirar vocês aí, que vocês podem assistir na sala de aula. Dá uma olhadinha. Próximo slide, por favor. Olha aí a nossa estudante desesperada, né? Ai, não quero fazer teatro, ai, que difícil, né? Não é difícil. Se vocês ainda têm um pouquinho de vergonha, vocês podem assistir ao vídeo que está no link no QR Code aí, né? Onde o genial teatrólogo brasileiro Augusto Boal ajuda vocês a bolarem esquetes por meio da técnica que ele desenvolveu, chamada teatro do oprimido, onde o teatro traz situações reais do cotidiano e o público interfere, propõe uma ação para interferir naquela situação ali de racismo ou de preconceito. Esse vídeo é bem interessante para vocês não só conhecerem a técnica do teatro do oprimido, que o Augusto Boal desenvolveu nos anos 70, mas também para que vocês exercitem dentro do espaço da escola a atitude antirracista. Aprendam, vivenciem isso por meio do teatro, para quando vocês lá no mundão vivenciarem ou presenciarem uma situação de racismo, vocês tenham como intervir de forma antirracista. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.